verdadeiro plantão de dúvidas. Esse é o Ligados na Tomada dessa semana e para isso a gente tem aqui um craque de eletrificação, Martim Sibila. Ele é CEO da ECAR-BR e também fundador da Universidade do Carro. Martim, seja super bem-vindo aqui ao Ligados na Tomada, meu amigo. Obrigado, Alex. Muito sugestivo o nome. Literalmente ligados na tomada. Obrigado pelo convite e... Bom, vamos tirar dúvidas, vamos tirar né? dúvidas. Eu conheci o Martim durante uma visita a uma das concessionárias da BYD e fiquei impressionado com coisas que eu tinha dúvida e ele elucidou essas dúvidas. Então hoje eu vou mandar uma série de mísseis aqui, Exor 7. Como ele é argentino, ele já deve ter ouvido falar das Ilhas Falkland, Malvinas. Vocês chamam de Malvinas e os ingleses de Falklands, né? Os Exor 7 ficaram famosos lá, né? Então, por isso eu vou aproveitar e mandar os Exor 7 para você. Não, na verdade, todas aquelas dúvidas, Martim, que tem no mercado, a gente discutiu isso muito lá numa loja da BYD, e que algumas fake news, outras simplesmente falta de instrução, né? Falta de aculturamento. Mas então eu queria começar você falando como que você vê esse aculturamento e as besteiras ou as coisas assertivas que se fala no Brasil sobre eletrificação. Como que você vê esse cenário? Então, é um pouquinho complexo porque, como toda inovação, sempre tem uma resistência, né? Qualquer novidade, qualquer coisa nova, existe uma certa resistência. O que fica um pouco mais turbo ainda são essa questão de fake news, de notícias não notícias. Por exemplo, você e a gente que acompanha a eletrificação no Brasil, normalmente se depara com postagens nas redes sociais, até nos grupos de mensagens e tal. Ah, veículo elétrico que pegou fogo. Até o dia de hoje, isso aí a gente pode confirmar com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, que é o maior corpo de bombeiros do Brasil, não teve uma ocorrência de veículo pegando fogo no Brasil. Eu já vi fotos de carro que eu consegui identificar como tendo acontecido 10 anos atrás, carro a combustão, e vem aquela legenda, mais um carro elétrico que pegou fogo. Você já deve ter se deparado com isso também. Teve até, não tanto, pouco tempo atrás, teve uma notícia de um carro na entrada do túnel que estava pegando fogo e a pessoa que estava gravando falava para a mulher, olha, mais um elétrico, não sei o quê. E na verdade era um Hyundai Acera, um carro a combustão. Então, isso que eu acredito que prejudica um pouco a grande maioria das pessoas de ter uma informação confiável. Há quanto tempo você tem essa imersão nesse universo de eletrificação, Martim? E já se passaram mais de 10 anos. Eu tive a sorte de morar numa cidade onde foi feito um projeto de cidade inteligente em 2013. Que cidade foi essa? Em Búzios, em Rio de Janeiro, Armação dos Búzios. E lá foi feito um projeto de cidade inteligente onde foram apresentados diversas inovações na época, Wi-Fi na praia, chuveiros com energia solar, bicicletas elétricas para a guarda municipal e para os turistas visitarem a cidade. E dentre aerogeradores e dentre estes equipamentos tinha lá um veículo elétrico da Fiat, que na verdade é uma parceria da Fiat com Itaipu. Em 2013 eles fizeram uma parceria e converteram 14 Palio Weekend em elétrico, feito aqui no Brasil, lá no Paraná, em Foz do Iguaçu, em Itaipu. E essas Palio Weekend foram para as concessionárias de energia. Aí eu vi aquilo e eu gamei. Na hora assim, eu me apaixonei e falei, isso aqui é o futuro. Hoje, realmente, o que a gente fala é que o futuro é agora, né? A gente está vivendo o que a gente pensava que seria 10 anos atrás. Também se falou em cidade inteligente, uma ação bem legal que eu também vi foi da própria Renault na Ilha Fernando de Noronha. Não sei se você também acompanhou isso. Uhum, sim. Também foi um pouco depois, uns 2 ou 3 anos depois, foi aquele projeto em Noronha que até hoje. Noronha
além, pelo fato de ser uma ilha e afastado do continente e tal, eles têm uma restrição muito grande à entrada de veículos. Somente moradores que passaram por um cadastro, que se fazem um cadastro e esperam a vez de serem contemplados com a licença para entrar com um carro na ilha. Isso ocorre periodicamente a cada 2, 3, até 5 anos, dependendo o governo local. E na última abertura para essa concessão de entrada de veículos, foi permitido, a partir em 2018, 200 veículos apenas elétricos. Na ilha deve ter mais ou menos uns 500 a 600 veículos no total, entre os veículos de passeio, transporte. Que acaba fazendo uma ilha sustentável, né? Na verdade, nesse projeto da Renault também inclui a geração fotovoltaica, porque na ilha a geração até os dias atuais é através de termoelétrica. Então, eles estão mudando também a matriz energética. Que o que eu sempre trago junto não é eletrificação apenas dos veículos. O mundo está vivendo uma modificação na sua matriz energética. Durante o século XIX, ou até antes, foi o carvão. A partir do século XIX, 1915, 20, até os dias atuais, foi o petróleo. E hoje, a partir dessa década, vai ser a energia elétrica, pelo fato de que ela pode ser armazenada de maneira mais simples do que o próprio petróleo, no caso. Martinho, o que eu percebi aqui, principalmente, a gente estava falando um pouquinho antes sobre essas ondas da chegada dos elétricos aqui, e muitos céticos falando, não, vai ser mais uma onda, vai ser, tipo assim, isso já acaba, esse modismo e tal. O que eu vejo dessa vez, eu sempre comento aqui no meu programa, no Máquinas na Pan, que não adianta vir com um discurso de sustentabilidade, de ESG, de ar limpo, zero carbon, com aquele discurso de Greta, se você não impactar positivamente o bolso do cidadão. Ou seja, se ele não tiver acesso, não sei se você concorda comigo, Martim, Concordo, se ele não tiver acesso para essa eletrificação, ele não vai pagar mais caro pela saúde do planeta. Você concorda comigo? Concordo plenamente, e uma coisa que quero ressaltar nesse movimento que está acontecendo de mudança de matriz energética, no caso dos carros também, é a circularidade com que tudo isso está sendo programado e pensado. Antigamente, quando o primeiro Ford GT saiu da linha de produção, ninguém sabia onde ia parar esse veículo, como iria terminar as peças e tal. Hoje, as empresas, precisamente por atender essa demanda da ESG, da parte ambiental, governança e social, eles precisam ter um caminho para esses veículos serem reciclados, digamos, de alguma maneira. E não somente os veículos, os painéis solares, as baterias, tudo que faz parte dessa mudança de matriz energética que está acontecendo. Então, é bem interessante, mesmo voltando à parte das fake news, sim, que o pessoal fala, que as baterias, que os minérios e etc. Hoje, a grande maioria das empresas já tem um caminho para a vida final desses veículos ou desses produtos, e no caso aqui no Brasil nós temos também empresas que já estão trabalhando na reciclagem das baterias, o que faz que evitemos a mineração novamente de terras raras, metais pesados, etc. Então, além de a parte de sustentabilidade, existe também a parte econômica. Ou seja, é muito mais barato você comprar um produto que está sendo reutilizado do que você fazer uma mineração novamente
produzir aquele componente. Tá. No início desse ano, e eu vou tentar colocar isso dentro de um pacote, você é fundador da Universidade do Carro Elétrico, a gente tem algumas instituições aqui no Brasil, a Abravei, a BVA, de que maneira que vocês se conversam, principalmente quando acontece um episódio, como aconteceu no começo do ano, que saiu uma série de notícias que os bombeiros estariam criando um impeditivo, por exemplo, para os prédios que não tivessem no subsolo uma distância de 100 metros, um bunker para você ter o distanciamento de um carro para o outro com risco de explosão, blá, blá, blá. E eu vejo que isso apagou. Ou seja, isso ficou tramitando em algum lugar, em algum departamento do governo ou do município, mas a gente não ouviu falar mais disso. De que maneira que vocês fizeram uma interferência com aculturamento e balizamento dessa história? Então, o que aconteceu no começo do ano, que o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo editou, publicou Sim. uma consulta, um parecer para uma consulta pública, ou seja, aquilo das barreiras corta-fogo, dos espaços entre vagas e tal, era o parecer do Corpo de Bombeiros para o que seria uma normatização. A partir daí, como isso aí causou grande alvoroço, foi uma notícia que até circulou na mídia. Sim. E tal, as associações, os entes, os organismos de medição e tal, por exemplo, a ABNT, Inmetro, as associações de usuários de veículos elétricos, como a Abravei, de fabricantes, como a BBE, hoje em dia até as associações de síndicos, de construtores, de UCREA, está todo mundo contribuindo para a normatização destas instalações. E, um tempo atrás, você recebeu aqui o Clemente Gauer. Sim, Clemente Gauer. Da Abravei. A Abravei, por exemplo, tem feito um trabalho, que a Abravei é a associação dos usuários, dos donos Sim. de carros elétricos. Eles têm feito um trabalho muito interessante junto ao Corpo de Bombeiros, apresentando cases reais em outros lugares do mundo. Na Noruega, no Canadá, até nessas últimas semanas, a BBE convidou ao Corpo de Bombeiros a um teste de incêndios nos Estados Unidos, um incêndio provocado apenas para os bombeiros poderem fazer essa avaliação. Como comentamos no começo, existe uma associação dos bombeiros no mundo. Não lembro agora o nome da associação, Fire Safety, alguma coisa assim, onde desde o começo da produção de veículos elétricos massivamente, desde 2013, a época dos Nissan Leaf, os primeiros Roadster da Tesla e tal, até os dias de hoje, existem apenas 500 casos registrados de veículos que pegaram fogo. Não significa que o veículo pegou fogo. Ele pode ter pego fogo por uma questão de instalação elétrica, por diferentes ocorrências que impactaram o veículo. Claro. Agora, se a gente toma esse mesmo lapso de tempo, com certeza os veículos... Carros a combustão. Os carros a combustão são muitos. A gente chegou a fazer uma... Tem muitos mais veículos no mundo, mas teve muita mais ocorrência. Como dica para o consumidor, para esse cara que muita gente pergunta isso para mim, Sibila, ele mora num condomínio e o condomínio não, ele comprou um carro elétrico ou comprou um carro híbrido e a reunião de condomínio não permitiu que ele colocasse um wallbox ou que ele tivesse uma tomada, mesmo que ligado diretamente no relógio dele, ou seja, com aquelas implicações, não, puxa, mas vai pegar fogo na rede, muitos não entendem, a gente já chegou a falar disso, às vezes é como colocar um chuveiro elétrico em casa, você vai instalar um chuveiro elétrico, você não precisa pedir autorização para o condomínio. Como que esse cidadão pode lidar com isso para conseguir ter a viabilidade, né, de ter um ponto de eletrificação no seu condomínio? Primeiramente eu queria esclarecer, um wallbox
em casa, normalmente é de 7 ou de 11 kW. 7 kW é apenas 20% a mais de consumo do que chuveiro em casa. E se é aquele chuveirão, aquele que nós gostamos de... Aquele Lorenzetti com todas as bobinas. Né? Aquele lá consome os mesmos 7,5 kW. Então, o consumo do equipamento é muito similar. O que eu recomendo para os moradores de prédios e tal, é que se eles conseguem fazer contato com as associações, ou podem procurar também a gente fazer o contato para eles, depois o Alex vai passar... Você dá, no final do programa, você passa aqui o serviço. Isso. E também, sempre, um eletricista credenciado, matriculado, que seja um projeto... Pode convidá-lo para participar de uma reunião dessa, como se fosse uma palestra para essas pessoas entenderem um pouco. Depende também em que estado, em qual cidade está sendo feito isso. Porque, por exemplo, em Brasília, existe desde 2018 a obrigatoriedade de ter um mínimo de 5% de vagas para veículos elétricos. Em São Paulo, no município de São Paulo, não no estado, existe também essa regulamentação. Ou seja, isso para os prédios que estão sendo construídos. Os prédios que estão sendo construídos, que a gente passa e vê sendo construídos... Já tem que ter preparado para a eletrificação. Exatamente. Falando agora um pouco de América Latina, você é um cara não só cosmopolita, mas também que viajou o mundo inteiro, e a gente falava muito de Argentina, mas na América Latina, como que você vê esse crescimento da eletrificação, Martim? Então, tem bastantes modelos a seguir e bastantes gargalos, como falamos no começo, qualquer nova tecnologia tem as suas dificuldades e tal. Uma certa resistência, né? Isso. Mas, por exemplo, existe já, acho que mais de 6 ou 7 anos, em Santiago do Chile, por exemplo, tem 500 ônibus elétricos funcionando e trabalhando diariamente, sendo recarregados quase todos juntos, né? Porque normalmente o pessoal fala, da onde que vai sair tanta energia? No caso de Santiago, por exemplo, a energia sai do próprio estacionamento, é gerada por energia solar. Então, essa energia é armazenada e distribuída depois na hora da recarga nos veículos. Na Colômbia também temos isso, em Medellín. Costa Rica é um dos países, como é um país pequeno, é um dos países onde mais veículos elétricos tem no momento, proporcionalmente à população, né? Mas o Brasil também está bem posicionado na questão de veículos de uso pessoal. Também existe uma outra parte que é a de transporte de cargas e pessoas, que fazem tem que dividir muito parte isso de tudo que é a mobilidade, o que é automóvel, o que é passageiro, o que é carga. A gente falava desses dois modais, né, que as pessoas também não podem confundir quando falam, mas a eletrificação chegou faz 1 ano aqui no Brasil, faz 2 anos, a própria BYD já está há 10 anos aqui no Brasil com transporte público. E por aí, na América Latina também, a eletrificação já está há algum tempo. Então, existe uma coisa que é a eletrificação nos carros de uso pessoal, carro de passeio, mas também no transporte público há muito tempo, né? Exatamente. Sim. Aqui no Brasil também, só a gente não enxerga isso diariamente porque passa despercebido. Por exemplo, Ambev, a maior cervejaria da América, que é proprietária das grandes marcas de cerveja, tanto aqui no Brasil quanto no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, etc. Eles têm uma encomenda de 1.800 veículos elétricos da Volkswagen, caminhões e ônibus, para fazer a distribuição. A JBS, que todo mundo conhece pelas carnes, pela picanha, sim, do churrasquinho no domingo, eles também têm uma grande frota de veículos elétricos. Mercado Livre também. Mercado Livre. No caso da JBS, não é própria, sino que é alugada de uma outra empresa. Então, o que a gente falava hoje um pouquinho mais cedo, antes de começar o programa, estão surgindo oportunidades de negócio que não existiam antigamente.
tem muitas pessoas, como falamos, nas redes sociais, ou às vezes até na conversa no barzinho, com a galera, não, esse negócio não vai pegar. Olha, enquanto tem muitas pessoas falando que pode ou não pode acontecer, tem outras pessoas que estão criando seus modelos de negócio, que estão projetando grandes crescimentos, até uma questão que a gente deveria também falar na parte de infraestrutura. Tem empresas que estão investindo milhões e milhões na instalação de infraestrutura para recarga. Você falou uma coisa muito interessante, que para mim, as pessoas perguntam muito, hoje nem tanto, mas no início, um gargalo bem forte era esse. Eu vou comprar um carro elétrico ou um carro híbrido e vou ter problema depois com a infraestrutura elétrica viária quando pego uma estrada, ou se em casa eu tenho ou não lugar para colocar. Eu acho que essa é uma grande oportunidade de negócio, como eu já estou vendo alguns players do mercado abrirem eletropostos. Da mesma maneira que você tem num posto 3, 4, 6 bombas de combustível, eletroposto, que eu já vi alguns aqui em São Paulo. Então, eu acho que embora a eletrificação do veículo de passeio tenha chegado antes da infraestrutura, acaba acompanhando até como oportunidade de negócio, né, Sibila? Exatamente, até precisamente. Estas grandes empresas que están electrificando su flota, por una cuestión de custos específicamente, el kilómetro rodado en un modo eléctrico es 15 o 20% del valor del kilómetro rodado a combustión. Entonces, grandes empresas con grandes flotas y grande movimentación, ellos consiguen reducir muchísimo sus despesas y além de agilizar la operación, porque pela baixa manutención, pelos pocos problemas que puede presentar un vehículo eléctrico. Até uma revisão de um carro elétrico, você teve na BYD e em várias outras lojas, demora uma hora e pouco. Antigamente você, para fazer uma revisão... São poucos elementos, né? Hoje uma centralina eletrônica, vai lá, pluga o sistema e faz esse raio-x. Faz uma avaliação geral dos componentes, da parte eletrônica e elétrica, e depois uma verificação da parte de suspensão, freios e tal. Porém, é completamente diferente do que era antigamente. Antigamente, com um carro a combustão, você tinha que deixar o carro, no mínimo, um dia para fazer aquela revisão. Porque a troca de óleo, filtro de combustível... Não sei. Muitos elementos, né? E para uma empresa que tem 150, 200, 500 carros na rua, eles precisam para um dia cada um, são 500 dias que a frota não trabalha. A rentabilidade acaba caindo também. Caindo também. Claro. Outro gargalo, eu continuo mandando o Exor 7 para você, tá, Martim? Que as pessoas perguntam muito para mim, por exemplo, é que tem algum momento que você está na concessionária, você está próximo dessa concessionária, a rede ampliou, inclusive esse aculturamento da eletrificação, mas precisa de uma capacitação. A Universidade do Carro Elétrico, ela tem também essa função de prover capacitação para um mecânico, para uma pessoa da área? Exatamente, sim, isso a gente identificou nesses anos todos, a questão... A indústria estava se preparando para uma mudança muito grande, o mercado vem acompanhando por questões de ESG, o que falamos há pouco atrás, e a última linha, digamos, a linha de frente, a pessoa que lida diariamente com os veículos, o guincheiro, o mecânico, o lanterneiro, a pessoa que faz lanternagem, funilaria, essas pessoas ainda não tem acesso a esse tipo de informação. Então a gente enxergou essa dificuldade e por isso nós criamos diversos cursos para atender a estas pessoas. Assim também... Não só para a rede, mas também para aquela oficina mecânica, isso vale? Não só para a concessionária? Não, até para o tiozão do bairro, aquela oficina do bairro que a gente conhece, que o pai sempre levou o carro para consertar lá, que quase da família, a gente também leva isso para eles. Porque o que está acontecendo, na verdade, com a maioria das oficinas, e em grande parte na questão de veículos, de automotiva, é que a oficina passou a ser
a triagem do posto de saúde, vamos dizer de alguma maneira, onde você chega lá com uma... eu estou com dor. Dor aonde? É aqui. Aí manda para o especialista. Peraí, então incrível. Você vai no rins, você vai no cardiologista, olha, você vai... E hoje em dia as oficinas funcionam dessa maneira, em sua grande maioria. O pessoal tem um scanner que faz o diagnóstico, faz assim, vai primeiro para o clínico geral, detecta o problema e manda para o especialista. Exatamente. Incrível. Isso que já acontece e está acontecendo também com a frota antiga, porque a gente fala em veículos eletrificados como se fosse uma coisa muito nova, uma novidade. Mas aqui no Brasil nós temos veículos híbridos desde 2010, 2012. Posso mandar mais um Exor 7 antes de finalizar, que já está quase chegando no final do programa? Eu vi um projeto da Tesla nos Estados Unidos, quando eu estive lá na Califórnia, que era do reaproveitamento da bateria, não para utilizar para a força motriz do carro, mas dentro da casa como um capacitor de energia para eletrificar a casa, né? Eu tive uma experiência muito próxima, até contei aqui no programa, que eu usei um V12 da BYD, por exemplo, para eletrificar a minha casa inteira naquela falta de luz, ventania que teve lá pro lado de Cotia, da Granja Viana. Como que está no Brasil a história? E lá, inclusive, tinha uma coisa legal, que era uma telha Tesla. Ao invés de ter um painel solar, você construía a sua casa com telhas da Tesla e funcionava como um painel solar, jogando e armazenando energia nessas baterias que já não serviam para a força motriz do carro, mas sim para eletrificar a casa. No Brasil, você vê alguma coisa próxima disso? Além das células fotoelétricas e tal, a gente pode chegar nesse padrão, Sibila? A gente já... É o que eu sempre falo, que até o slogan da minha empresa, o futuro é agora. Já existe isso dentro da própria BMW, em Santa Catarina, por exemplo, em Aracari, onde são produzidos alguns dos veículos da BMW. Já foi feito com baterias retiradas de veículos BMW 3 da primeira geração que vieram aqui em 2013. Ou seja, não é nem reciclagem, é reaproveitamento. É reuso. Porque reuso. O que acontece? Os veículos elétricos, eles trabalham numa grande tensão, uma grande energia. Por exemplo, a gente em casa tem 110 ou 220, os veículos elétricos trabalham na faixa de 300, 400 e 500 volts. Porém, essa é a tensão. A corrente, que seriam os amperes, o volume de consumo que a gente tem, por exemplo, em casa, não passa de 16 amperes. Por isso você tem uma tomada de 20 amperes para o ar-condicionado e para o forno micro-ondas. Um veículo elétrico trabalha acima de 400 a 500 amperes. Então, quando essa bateria não consegue drenar, jogar toda essa energia de uma vez só, ela passa, o veículo tem menos autonomia porque consome toda essa energia de uma vez só, ou pode ter até queda de performance porque não consegue alcançar os picos de velocidade, de demanda de energia que o veículo tem. Porém, vamos fazer uma regra de 3, fácil. 500 dividido 20 amperes que eu consumo em casa, me dá 250. Então, com uma bateria de um carro elétrico, eu posso ter uma semana, 15 dias, bater 20 dias do consumo em casa, ou o consumo de uma emissora dele. Você tem um reaproveitamento inteligente, na verdade, de toda essa energia armazenada. Sibila, nós vamos ter que trazer você de volta aqui para o programa. Eu tinha mais 1.432 perguntas para fazer, a gente vai ter que deixar para o próximo programa, mas antes de encerrar, eu queria que você desse serviço, onde as pessoas te encontram, fala um pouquinho, se tem algum site, a Universidade do Carro Elétrico e também a ECAR Brasil. Então, a gente tem um site, no momento está em construção, vocês podem acessar lá, deixar seu e-mail com algum contato, com alguma dúvida, para a gente passar essas informações. É universidadedocarroelétrico.com, todo junto com E rede social, você tem? Você usa? E rede social temos no Instagram, ecar.br,
E dos cursos é UCE, Universidade do Carro Elétrico, .Brasil. Legal, meu amigo. Super obrigado por ter deixado toda a nossa audiência ligada na tomada e com toda essa base aí de eletrificação para tirar certamente muitas dúvidas. Vou querer você aqui de volta e você continua ligado na tomada, porque já às 4 da tarde temos o Máquinas na Pan. Você acompanha o Máquinas na Pan? Vou ter que passar a acompanhar. Acompanhar e participar comigo também do Máquinas na Pan. Muito obrigado, Sibila. Obrigado. Valeu, gente.